Uma boa noite a todos. E não vim preparado aqui para falar da questão do... E aí, quando se bate nessa questão de democracia, de participação, representatividade, nós temos que entender que o Congresso Nacional, a nossa democracia, por mais que tenha aí apenas 22 anos, 23 anos de Constituição, o Congresso é composto por 513 deputados e 81 senadores das mais diversas orientações políticas, para poder construir a pluralidade que é o nosso país, que é o nosso povo, que é a origem do nosso povo. O Brasil é um país uno, diferente, continental, que se tem o mesmo idioma. Falo português aqui no Maranhão, na Bahia, no Paraná, é o português. Difícil ver um país grande como o nosso que tem essa relação, que não há tantos conflitos sociais, ou quase nada praticamente, né, exceto guerras fiscais, né, que tanto prejudicam o nosso Estado, o nosso Brasil. Eu manifesto essa situação porque eu fiquei um pouco preocupado e Carlos Barbosa é uma das cidades de ponta no Brasil e a gente precisa ficar antenado quanto a isso. Mais uma vez, parabenizamos o governo por medidas fortes nesse sentido, mas a gente gostaria que o governo fosse um pouquinho, eu já ia encerrando, mas como o Rafael pediu uma parte, só vou complementar essa questão que eu acho extremamente oportuno. A questão do câmbio. Não é em vão que o dólar está desvalorizando tanto. O problema justamente é a questão dos Estados Unidos, que eles estão quebrando, eles estão com muita dificuldade e o Brasil não tem uma medida que convença. Porque a gente não pode, agora está bom para comprar máquina. Mas como está difícil para vender lá fora, os caras produzem lá na China ou nos Estados Unidos mesmo, tem produto e vende aqui é mais barato. O governo tem que olhar também essa questão de uma reforma tributária. Tem que olhar com isso com mais carinho. Porque não dá para a gente continuar com essa discrepância, distribuição dos recursos. Não é justo, no meu entendimento, a União ficar com mais de 70% dos impostos, concentrar. O povo não mora em Brasília, o povo mora nos municípios. E os municípios ficam apenas 15%, mais ou menos, entre 15% e 20%. Eu acho que nem isso, porque uns 20% fica o Estado ainda. O município menos ainda. Então a gente precisa ver isso. A gente está vivendo um momento bom, oportuno. Acho que o Brasil não pode perder o momento histórico que a gente está passando. E a responsabilidade é grande na conjuntura política que existe em todos os níveis, principalmente as representatividades que tem em Brasília. O vereador Rafael pediu uma parte. Obrigado, colega Todson. Hoje aconteceu a 6ª Conferência Municipal de Assistência Social e na abertura do evento, até representando a ti e essa casa, eu pude me manifestar de forma contrária a um pensamento que muitas pessoas têm não só no nosso município, mas também na nossa região. Carlos Barbosa é o 2º melhor município do Brasil em distribuição de renda, uma das cidades mais igualitárias do Brasil. Mas isso não quer dizer que problemas não aconteçam por aqui. E muitas pessoas enxergam dessa forma o município. Parece que aqui nós não temos problemas sociais. Mas os dados e a realidade, e quem acompanha o trabalho de algumas entidades como a Reconstruir, o MAB, a PAI, enfim, entidades que lidam com essa questão social no município, percebem que isso acontece. Não com a mesma quantidade ou com a mesma proporção de outros centros urbanos, mas problemas acontecem aqui no nosso município. No entanto, e até eu pude ressaltar também isso, é claro que esses números que aparecem nessas pesquisas, nesses levantamentos, colocando o Carlos Barbosa numa posição de destaque, não acontecem por nada. E se nós temos um resultado como esse, é porque um trabalho foi aqui desenvolvido. É evidente que existem questões históricas, econômicas, de formação do nosso município que contribuem para isso. Agora, o trabalho da assistência social de Carlos Barbosa, principalmente com os avanços que vêm sendo conquistados nos últimos anos, onde a todo momento novos serviços são colocados à disposição da comunidade, principalmente daquelas pessoas que mais precisam, é evidente que uma parcela desse resultado, desses índices, desses números apresentados, são consequências do trabalho desenvolvido por aqui. Então, só para ressaltar isso,
Todson, existem problemas no Brasil, no Estado, no município, nós não podemos ficar alheios a isso. Obrigado, Rafael. Obrigado pelas informações. Realmente uma conferência da assistência social é oportuna, né? Em todos os municípios brasileiros. Não é porque aqui tem uma condição um pouquinho diferenciada que a gente não pode estar pautando esses assuntos extremamente importantes. Eu quero finalizar, então, a minha fala pegando 2 parágrafos desse texto que eu acho importante aqui passar para os companheiros. A sobrevalorização do real promove uma desindustrialização que nenhuma política industrial será capaz de reverter, conforme ressaltou o economista e ex-ministro Bresser Pereira, que cita as indústrias chinesas e indianas entre as que têm se beneficiado com o controle cambial dos seus países. Urge mudar a política cambial brasileira, reduzir as taxas de juros e impor um rigoroso controle sobre o fluxo de capitais estrangeiros. Que eles vêm aqui explorar essa questão do juro alto que a gente tem, pega dinheiro de graça nos outros países, vem e aplica aqui no Brasil, não tem controle algum, ou se tem, é muito pouco. O trabalho, conforme notaram os fundadores da moderna economia política, é a fonte do valor econômico de toda a riqueza social. A batalha das centrais sindicais por um maior protagonismo dos trabalhadores e de um novo projeto nacional de desenvolvimento não é só justa, é igualmente indispensável para que o Brasil derrote de vez o neoliberalismo, que já deixou de ser aplicado nos Estados Unidos, esse modelo há muito tempo, e que ainda orienta a macroeconomia e avance na conquista da soberania, do progresso e da justiça social. Quando eles se referem à questão do já deixou de ser usado nos Estados Unidos, é o que eles fizeram recentemente. O Estado não existe para alguns setores, mas quando é para salvar a própria economia do país, e as suas empresas estão lá. Aqui no Brasil, infelizmente, nem para as empresas se tem um papel mais forte nesse sentido para valorizar as indústrias nacionais, da onde a gente realmente consegue buscar um trabalho e avançar nessa relação entre trabalho e capital. Obrigado. Devolvo a presidência. Receba a presidência e vamos então à tribuna ao vereador Fernando.